Um futuro sombrio, uma cidade em ruínas, 4 irmãos, mas apenas um sobreviveu. O que aconteceu com os heróis que um dia juraram proteger Nova York? Sejam então bem-vindos ao canal Pulso Nerd, e hoje vamos mergulhar em Tartarugas Ninjas, o último Ronin. Mas antes da gente continuar com esse vídeo, eu peço a sua inscrição aqui embaixo no canal, ative também as notificações. E para você que é novo, seja bem-vindo. Meu nome é Márcio Roberto, esse é o Pulso Nerd, e sem muita enrolação, para lá pro vídeo que esse tá chocante. A história ela começa em uma Nova York distópica, transformada em um estado policial de alta tecnologia, governado por fascismo e totalitarismo por Uroku Hiroto, o neto do Destruidor. O clã do Pé, outrora oposição das Tartarugas, agora controla cada aspecto da vida na cidade, usando ninjas sintéticos para patrulhar as ruas e edifícios fortemente guardados. E é nesse cenário desolador que surge a figura então da última tartaruga, o Ninja Ronin. Encoberto por um manto negro, ele é uma sombra sem cor, o que imediatamente cria um mistério para nós fãs, que estamos acostumados a ver as bandanas coloridas de cada tartaruga. E este herói, assombrado pela memória dos seus irmãos falecidos, carrega a culpa e a dor de um passado trágico. Determinado então a completar a sua jornada de vingança contra Hiroto, a quem ele então responsabiliza pela morte da sua família, a primeira missão do Ronin, a infiltração no clã do Pé, não sai como planejado. E, embora ele demonstre uma habilidade impressionante ao combater os ninjas, a tentativa de assassinato falha, e ele então é forçado a recuar pelo esgoto. E essa falha inicial é uma subversão narrativa proposital, estabelecendo que a jornada do protagonista será longa e cheia de obstáculos. E é nesse momento que o Ronin ele é perseguido por uma jovem chamada Jones, mais tarde revelada como Casey Marie Jones, a filha de Casey Jones e April O'Neil. A sua aparição na história é crucial, pois ela se torna então a primeira aliada do Ronin nesse mundo sem heróis, plantando então a semente para a resistência que ele encontrará. Para então compreender a intensidade dessa missão, é necessário que a gente volte no tempo. A história ela se aprofunda através de flashbacks desenhados em tom sépia, evocando então os estilos originais das HQs da Mirage. Esses momentos no passado revelam a tragédia que dizimou a família Hamato, justificando então a dor e a fúria do protagonista. A queda das tartarugas e dos seus aliados é brutal e está ligada às suas identidades e características. E a revelação chocante que o último membro da família a sobreviver, o furioso guerreiro ou o líder tático. Mas, sim, Michelangelo. Os criadores das HQs escolheram o mais descontraído dos irmãos para ser então o protagonista, pois essa seria a escolha mais inesperada. Michelangelo ele não participou da batalha final. Ele se exilou por anos, se sentindo um covarde e também vivendo em solidão. Então, após o confronto com uma gangue, ele se dá conta do seu dever como o último do clã Hamato. E essa transformação de um Michelangelo feliz e despreocupado para um fantasma vingativo é então o coração da história. Ele se torna então um alicerce da família, transformando a sua dor e solidão em uma missão obsessiva de vingança. A história então ela culmina em um confronto épico. Com a ajuda da resistência de April O'Neil e sua filha, Michelangelo ele se prepara para a batalha final. O vilão ele assume controle total da cidade ao decretar lei marcial. O clímax é uma sequência de momentos trágicos e heróicos. Primeiro, Hiroto mata a sua própria mãe, demonstrando então a sua crueldade e a sede de poder. Em seguida, ele veste um traje especial de metal para confrontar Michelangelo. A luta entre eles é brutal, culminando ao redor da cidade. E em último ato de desespero e vingança, Hiroto se eletrocuta, não sem antes ferir mortalmente Michelangelo no processo. E ali ambos morrem. Porém, a morte de Michelangelo não é um fim vazio. A história ela muda de uma vingança para um reencontro. E enquanto ele morre nos braços de April e Casey Marie, Mickey ele finalmente se junta aos seus irmãos. Também Mestre Splinter e Casey Jones no pós-vida. E a cena, um momento tranquilo e emotivo, nos proporciona um momento de conclusão e paz para o herói. A HQ ela poderia ter terminado com a morte de Mickey, mas a história ela continua. Casey e Marie Jones, que descobriu que é uma mutante pela exposição da sua mãe aos mutagêneses dos tartarugas, encontra então uma nova ninhada de tartarugas mutantes para ela treinar, plantando então as sementes da esperança. A história ela se torna um ciclo, onde a velha geração morre, mas o legado e os ensinamentos do clã Hamato permanecem, transformando então a jornada de vingança em uma história de sacrifício e renovação.
A escolha de Michelangelo como o último Ronin é então a espinha dorsal da narrativa, uma decisão deliberada dos criadores. A lógica por trás dessa escolha é uma subversão completa do arquétipo do personagem. Rafael, ele seria a opção mais óbvia para uma história de vingança dada a sua natureza furiosa. Léo seria o personagem previsível, como um líder que falhou ao salvar a sua família. Donatello, por sua vez, lhe tenderia a uma abordagem tecnológica, o que não se encaixaria na história de base que os autores queriam contar. Então, a beleza dessa trama ela está em explorar a ironia de que o irmão menos provável foi o único deixado para finalizá-la. Mestre Splinter, ele sempre percebeu que Mickey era o mais talentoso e habilidoso, mas a sua alegria e a falta de disciplina o impediam de atingir o seu potencial máximo. Somente após a perda de tudo o que amava, que Mickey é forçado a canalizar a sua dor e solidão em sua verdadeira força, transformando então de um personagem alegre a um general de guerra, que utiliza todo o seu potencial para uma missão de vingança, provando que a perda pode ser uma força para a transformação. A história de O Último Ronin é inegavelmente sombria e violenta, com cenas de explosões, violência e armas. No entanto, a história ela não é totalmente escuridão. A trama ela explora a dualidade entre a vingança e a esperança. E, embora a busca de Mickey seja impulsionada pela vingança, a sua humanidade ela brilha em suas interações com April e Casey Marie. Ele se torna um mentor relutante e protetor, nos mostrando que apesar da dor e da perda, a sua essência de bondade ela não foi completamente apagada. O seu desfecho trágico e redentor, combinado com a introdução de uma nova geração de tartarugas, é o ponto central da mensagem da HQ. A história não é o fim de uma era, mas a continuidade de um legado. O ciclo de violência e vingança termina com a morte do Ronin, mas a esperança de um futuro melhor renasce com a nova família de tartarugas, onde Casey Marie se propõe a treiná-los. E essa conclusão, ela eleva a história de uma simples conclusão de vingança para um profundo momento de sacrifício e o poder da esperança em meio às tragédias. E você, o que você achou dessa história? Deixa aí embaixo nos comentários. E se você chegou até aqui, muito obrigado. Se inscreva no canal caso não seja inscrito. Ative também as notificações. Aqui eu vou estar deixando 2 vídeos na tela final. Eu espero que você curte um deles. A gente se vê por lá. Meu nome é Márcio Roberto, esse é o Pulso Nerd. E até uma próxima. Valeu, fui!